de moda e indústria têxtil, o futuro. Para isso, chamo ao palco a Carla Reis, é CEO da Brandin. Bem-vinda, Carla. Convido-a então a sentar numa das cadeiras. Um aplauso, naturalmente. O João Pestana. O João é fundador da Leanmat. Também convido-o a sentar, João, e um aplauso. E eu agora o Orlando, o professor Orlando, que está aqui também. Orlando Rua, com um grande aplauso. É professor do Politécnico e do SCAP. E eu desconfio que são os seus alunos, Orlando. São ou não são? Alguns deles foram no ano transado. Mas recebeu aqui uma enorme ovação. Okay. Sejam então muito bem-vindos. Eu vou começar pelas senhoras, como devem entender, até porque gostaria muito que a Carla nos apresentasse a Brandin, se calhar começar por aí. De uma forma muito resumida, portanto, a Brandin.pt é uma agência, um showroom de designers portugueses. Basicamente, trabalhamos com designers, nós chamamos os Runaway Stars, designers que apresentam coleções no Portugal Fashion, e trabalhamos quase exclusivamente o mercado internacional. O que é que nós fazemos? Fazemos feiras, showrooms. Desde a pandemia começamos a trabalhar também com plataformas digitais. Nós temos a nossa própria plataforma digital, trabalhamos B2B, portanto só para buyers, portanto não é para o consumidor final. E dá cerca de um mês para cá, abrimos aqui um espaço que vai funcionar como o nosso showroom físico, finalmente. E esse também para B2B ou já o cliente final pode... Aqui já é o cliente final. No fundo, aquilo vai funcionar como uma galeria. Basicamente, não vai ser uma loja de roupa de tamanhos. Nós, nesta primeira fase, o que nós pretendemos é ter roupas mais exclusivas, roupas de design, é mostrar um bocadinho, principalmente porque aqui é muito frequentado por muitos turistas, mostrar um bocadinho o mais especial que os nossos designers fazem. Pronto, basicamente a minha área é muito comercial, muito vendas. A minha relação com a indústria tem a ver com as dificuldades que eu vou ouvindo, porque como trabalho com designers, marcas, portanto, de dimensão muito pequenina, há uma proximidade de trabalho muito grande. Portanto, estamos muito lado a lado com eles nas dificuldades e, portanto, é essa a minha relação mais próxima com a indústria. Acha que a pandemia veio trazer, obviamente que trouxe uma quebra enorme na indústria têxtil. Por outro lado, houve aqui também uma procura imensa pela indústria nacional. Pronto, o que me aconteceu, eu até me custa um bocadinho falar disto, mas na verdade, como nós já tínhamos as plataformas, não estávamos preparados para a pandemia, obviamente, mas como já estávamos a preparar as plataformas, já tínhamos alguns contactos digitais, foi um ano muito bom para nós, curiosamente. Foi uma altura em que conseguimos até que uma das marcas conseguisse chegar a department stores digitais e portanto, foi super positivo. Percebo que... perdi-me agora na pergunta que me fez. Não, era exatamente isso. A pandemia, o impacto da pandemia, no fundo... Obrigou-nos a trabalhar muito mais outro tipo de canais. Continuo a achar que o físico é fundamental. Eu continuo a fazer feiras, vou para a semana para Paris, porque acho que... E percebo aquilo que eu ouvindo dos buyers, das pessoas que já não viajavam. É importante ver as coleções ao vivo, tocá-las, senti-las. Até porque o texto português é tão bom que é uma pena quando não se sente. E percebo que hoje em dia também a questão de fecharem-se alguns mercados como a Ásia, está-se a deslocar muito a produção para aqui, que também acaba por ser um problema para os designers com quem eu trabalho, porque depois estão a entrar grupos mais fortes, com maior dimensão, o que inibe um bocadinho as produções das marcas com quem eu trabalho, que são escalas mais pequeninas. Mas a verdade, eu agora eu vou falando e às vezes falo muito. Para quem não gostava de falar, vou-lhe dizer uma coisa. Não, eu agora estou a trabalhar com uma marca, fez uma proposta, estou a trabalhar a parte de sourcing e private label, que não era de todo a minha área. Estive em Munique há 3 semanas, precisamente a apresentar essa marca, e a verdade é que muitos alemães, finlandeses, noruegueses, holandeses vinham muito e foi uma receptividade enorme saber que nós éramos portugueses e, portanto... Eles reconhecem a qualidade e a competência, os timings, portanto... É verdade. Da indústria têxtil portuguesa, quer dos tecidos, da confecção, é tudo muito bom. Cada vez mais, sim, eu acho que sim. Bom, muito bem, muito obrigada. Vou passar a palavra ao João e, no fundo, a pergunta vai um bocadinho na mesma direção. Fazer uma apresentação também da tua empresa, João, e perguntar, de facto, já que estamos numa feira que visa muito a tecnologia, é quase impossível hoje em dia pensarmos que a digitalização ou que estas empresas têxteis podem viver sem este mundo do online. Sem dúvida, eu venho aqui também passar um bocadinho o testemunho da resiliência da indústria têxtil. Nós, com a Materiais de Proteção
Moda.pt desenvolvemos máscaras têxteis ao longo destes anos e demos resposta à pandemia, a tudo que são negócios, escolas, farmácias, fábricas. E lembro-me que nos primeiros meses em que estávamos a trabalhar, a começar a dar resposta à pandemia, a indústria têxtil foi das primeiras indústrias que saiu do layoff e, em sentido de missão, fomos produzir máscaras para ajudar as outras indústrias a poderem continuar a trabalhar, porque se as fábricas não tivessem máscaras para os trabalhadores, tinham de fechar. Portanto, houve mesmo um sentimento de missão, de temos de dar resposta já, rápido, a esta necessidade, porque a sociedade tem de tentar funcionar como podíamos na altura. E realmente a indústria têxtil em Portugal é muito forte, tem muito know-how e teve essa capacidade de resposta em esforço. Muitas vezes pessoas com medo de ir para as fábricas porque não sabiam se depois iam levar o vírus para casa e tudo era desconhecido naquela altura, mas a verdade é que foi essa capacidade de resposta que nos permitiu continuar a ter comida nos supermercados nos meses piores da pandemia, que nos permitiu continuar a ter a sociedade minimamente funcional, para nós, num período tão crítico como aquele, não nos ter faltado nada de muito significativo, fora todos os problemas que vieram. Essas decisões foram tomadas, eu imagino, em velocidade, assim, de um dia para, da noite para o dia, digamos assim. Como é que de repente se percebe, bem, mas se eu fizer máscaras, isto pode acontecer e isto pode, as pessoas podem ir trabalhar e podemos estar aqui a dar uma ferramenta às pessoas para que não entrem em layoff, como disseste muito bem. Sem dúvida, nós tínhamos começado uma empresa 2 meses antes da pandemia. Que é esta, a Leanmat? Que é a Leanmat, mas era noutro setor, digital, e acabámos por, no início da pandemia, dizer, ok, vamos aproveitar a oportunidade, transformámos também o e-commerce que estávamos a desenvolver para materiais de proteção e começámos, no início até foi o primeiro produto, foram as viseiras, e depois é que começámos a ouvir os clientes e a dar resposta ao que ia sendo preciso. E foi muito importante termos uma estrutura super flexível ao longo destes 2 anos, porque a nossa curva de procura variava com as notícias que saíam, com as descobertas que se faziam em relação ao vírus, com as novas leis que saíam de isenção de impostos ou novas obrigações. E tudo se adaptando, não é? E, portanto, nós tínhamos de usar os parceiros que íamos contratando de uma forma muito flexível para dar resposta aos picos de procura, que eram às vezes de um dia para o outro. E foi um processo. Mas é bom ver engraçado. Que falas disso e olhando para trás com um sorriso de algum entusiasmo e se calhar um sentimento de missão cumprida, não é? Sem dúvida, porque toda a energia que existia nas pessoas que trabalharam connosco ao longo destes 2 anos foi muito positiva. Obviamente, agora nos últimos meses já é diferente, mas durante aquele primeiro ano foi mesmo muito positiva essa energia e, obviamente, as ferramentas digitais foram essenciais para nós, à distância, muitas vezes, estarmos a desenvolver o produto, estarmos a testar novos designs, perceber se o mercado... Nós chegávamos a lançar vários designs sem nunca produzir amostras. Lançávamos os designs, víamos se o mercado gostava e depois é que íamos produzir. Portanto, havia também, neste sentido, esta digitalização permite reduzir desperdícios de produção têxtil que são enormes na indústria. A reciclagem do que é os produtos têxteis é quase residual, é 2% a nível mundial, portanto isso tem de ser muito trabalhado e, portanto, está-se a começar a criar cada vez mais processos made to order e não made to stock, e foi muito nisso que nós trabalhámos, porque nós ao mesmo tempo também não podíamos trabalhar para stock sem saber se a pandemia ia acabar na semana a seguir. E ele ficar com o estoque todo, claro que é o grande problema foram da maioria experiências que servem para toda a variação de procura que existe, mesmo noutros mercados. Depois disto estamos todos preparados para tudo, não é? Sem dúvida. Orlando, queria Olá. também ouvir a sua opinião sobre, de facto, o impacto da tecnologia, que impacto é que tem na indústria da moda, na indústria têxtil. Faz de facto toda a diferença. Houve muitas empresas que se reinventaram neste período tão duro que passamos e que, sem dúvida, o online, o e-commerce foram fundamentais para que sobrevivessem. Portanto, eu aqui concordo integralmente com o João. Eu gostaria de relembrar que nós vivemos tempos de guerra em termos efetivos, ou seja, este processo iniciou-se com a Covid e, portanto,
trata-se de uma guerra intangível, em que a gente, efetivamente, quer governos, organizações e indivíduos, tiveram que reajustar as suas vidas. E, efetivamente, focando-nos agora no período de Covid, onde tivemos uma série de lockdowns e um conjunto de constrangimentos à vida dos cidadãos e das empresas, efetivamente, isto tem muito a ver, eu acho que tem muito a ver com a nossa Portugalidade, ou seja, no sentido de quando chegamos a patamares e limiares de sobrevivência, nós conseguimos ser particularmente criativos no sentido, desigradamente, na fileira moda e nesta indústria em particular, em irmos em busca de soluções de comércio eletrónico, com recurso a instrumentos e ferramentas de marketing digital que efetivamente potenciaram a performance das empresas e que conseguiram também de uma forma diferente e diferenciada chegarem aos consumidores. Portanto, eu penso que efetivamente a fileira moda e a própria indústria de têxtil e vestuário tem feito o seu caminho no sentido de promover a sua digitalização. A digitalização traz um conjunto de ganhos de competitividade e desempenho para as empresas com óbvios reflexos no preço que podemos ou não disponibilizar ao consumidor pelos nossos produtos e serviços e, portanto, eu acho que Portugal não vive aliado desse processo de digitalização da economia e, portanto, tem acompanhado de uma forma bastante avançada um conjunto de tendências que efetivamente são extremamente importantes e que poderão levar a potenciar o sucesso da própria fileira e da própria indústria. Vamos fazer agora uma pausa na conversa. Vamos assistir a um vídeo. Quem vai falar é a Mónica Neto, é diretora do Portugal Fashion, que, como sabem, é uma iniciativa que está aqui intimamente ligada à ANGE. Vamos ouvir. Boa tarde a todos. Com muito gosto que vos falo. Tenho pena de não me poder juntar fisicamente a este painel. E fico muito contente que a Feira do Empreendedor, um evento histórico para a ANGE, tenha reservado realmente aqui algum tempo para que se reflita em torno da moda portuguesa e em torno da indústria da moda, um setor tão importante para a economia nacional. Está um painel que realmente está à altura daquilo que se poderá refletir num evento como este e sobre um tema como este e, portanto, aproveito esta oportunidade para vos lançar também para a mesa aquilo que seria também uma provocação que eu gostava de fazer se aí estivesse. O Portugal Fashion é um evento histórico para a ANGE, é um projeto que, sobretudo, se preocupa com o cruzamento entre a moda de autor e a indústria. Estamos num contexto muito particular em termos nacionais e internacionais. Muitos desafios se colocam e, portanto, o que eu gostava mesmo de ver refletido hoje, e uma vez que temos também aqui pessoas especializadas em marketing, pessoas especializadas em vendas, pessoas especializadas no digital e, portanto, gostava muito que se refletisse em torno daquilo que podem ser os grandes desafios para juntar designers e indústria no mundo atual e numa evolução que se quer sempre para o setor da moda nacional. Muito bem, Mónica deixou aqui o desafio, se calhar começar consigo, Carla. Se calhar até que está mais próxima de responder a esta questão, não é? Da Mónica também. Da Mónica também. A verdade, já falámos há um bocadinho sobre isso. De facto, a indústria tem que estar muito próxima dos designers. Eu até acho que hoje em dia não só os designers estão a agitar a indústria para criar novos produtos, novas matérias-primas, mas também a própria indústria está a ser desafiadora em apressar-se e acelerar o passo para apresentar desafios aos designers. A dificuldade aqui realmente tem tudo a ver com a questão económica. Eu não tenho dúvidas que a maior parte das nossas indústrias gostassem de trabalhar com os nossos designers e fazer-lhes as produções a tempo, mas há outras questões a falar um bocadinho mais alto e neste momento estão a vir departamentos, grandes grupos empresariais para produzir aqui com mais poder económico. Obviamente que elas não nos podem fechar a porta, ainda não têm uma estrutura nem apoio suficiente para poder recusar um bocadinho
este benefício de poder trabalhar com estas empresas. Temos e, falta portanto, de mão de obra também para dar resposta. Imensos problemas. Eu trabalho, pronto, também conheço marcas que neste momento não têm capacidade de crescer porque não têm costureiras, não têm gente Isso é para algo trabalhar. que a preocupa. Também é uma pergunta que lanço. De facto, quando olhamos para um setor tão importante como o têxtil e vemos profissões como a de costureira, Hoje em dia não se arranja. Todos os meus designers têm problemas em arranjar uma costureira. Todos andam à procura de costureiras. Todos andam à procura de empresas, de fornecedores de malhos, eu chamo-lhes malheiros. Não se encontra, não sei o que é que está a acontecer, é um fenómeno. estão a desaparecer. Estão a desaparecer, estão a agarrar outras profissões, provavelmente. É muito Isso estranho. preocupa no sentido de quando pensa no setor da moda e da indústria Eu têxtil acho que o que vai portuguesa, acontecer é que, num se calhar, futuro a nova próximo. geração, nós vamos reinventando outras condições de trabalho, outras formas de fazer as coisas. Eu acho que a nova geração, se calhar, vai começar a agarrar este tipo de trabalho. Se calhar não vão ser costureiras, até porque vamos falar depois, mais à frente, da questão do metaverso e das questões todas virtuais. Portanto, vai começar a libertar mão de obra, o que, por um lado, também é um bocado assustador. Não sei, diga-me. Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir a sua. Eu sou muito de trabalhar com pessoas. Tradicional. Pessoas, sou muito tradicional. Eu também, deve ser geracional, não é? Estamos um bocadinho a minha avessas geração, exatamente. a esta Eu mudança. gosto de ir às compras, não vou mais porque não tenho tempo, mas eu gosto de experimentar, de ver, vestir. E a tal proximidade que falou há pouco, o Gosto estar de junto ver, da de costureira, ou estar perceber, junto da... e porque há toda uma vibe, uma energia da relação que se cria. Pronto. E, portanto, eu sou muito. Acho que acredito que nunca vai haver esta componente física e próxima. Agora que vão ter que, se calhar, vão-se ter que haver melhores condições de trabalho. Porque, Provavelmente. Tem que haver, se calhar, Para que estas pessoas voltem a trabalhar nestas áreas. A estimular-se, a ser um trabalho estimulante, trabalhar nestas áreas. Eu sei que o João não quer falar de moda. Não quer, não está tão confortável. Mas se calhar, pegando naquilo que a Carla estava a dizer, João, isto, quando pensamos que as máquinas ou a tecnologia podem vir a substituir de alguma forma a mão humana, isto é um pouco assustador por um lado, mas há de facto aqui um lado positivo. Isto poderá dar resposta a algumas lacunas que vão começando a aparecer. E está num futuro próximo ou não? Claro que sim, já aconteceu e continua a acontecer. A digitalização, robotização, automação dos processos já começou há muitas décadas atrás e vai continuar a acontecer. Esta questão de falta de mão de obra na indústria está relacionada com os salários baixos que tipicamente se pagam na indústria, portanto não atraem ninguém da geração mais jovem neste sentido. E o que isso quer dizer é que o futuro da indústria têxtil em Portugal, como país desenvolvido e membro da União Europeia, não pode ser competir pelo salário baixo, porque há muitos outros países que nos ganham sem comparação aí, e podemos deixá-los ganhar. Nós temos é de criar produtos que acrescentem valor suficiente para fazer produções diferenciadas, em que temos a vantagem geográfica de estar mais perto da Europa do que a China, por exemplo, e temos de trabalhar no sentido de, através de processos digitais rápidos e muito mais eficientes, conseguir fazer produtos em que são suficientemente melhores para justificar o preço mais caro, porque se nós quisermos produzir o mesmo tipo de produtos que produzem outros países com mão de obra mais barata, não vamos ter mão de obra porque não atraímos ninguém para trabalhar àqueles valores. E com as condições de muitas fábricas. E com condições difíceis nas fábricas. Descontextualizadas do dia-a-dia dos jovens. Quer dizer, que ninguém quer ir para Guimarães, não é? Porque é onde estão as fábricas e Braga, e ter condições que não são minimamente adequadas. Pronto. E às vezes nem é porque são profissionais que já estão lá há muitos anos, os famílias inteiras. As famílias, nem questionam, estão tão habituados que não têm aquela visão de vir de fora e perceber que não é atrativo trabalhar naquelas condições. Eu aqui, tal como a Carla, eu acho que, efetivamente o salário é uma variável extremamente importante, mas eu, de uma forma mais holística, iria para condições de trabalho. Não é? E a própria mentalidade, não é? Precisamente, porque efetivamente isso é importante, tal como o João disse, no sentido, ou seja, há um conjunto de funcionários, de colaboradores da indústria que já se aposentou ou está próximo da aposentação. E, portanto, esta reconversão dos recursos humanos da própria indústria tem sido bastante difícil
devido às tais condições de trabalho, não é? Isto por um lado. Por outro lado, eu gostaria de sublinhar que nós precisamos de bastantes mais marcas portuguesas. E aí faz todo sentido que a montante, os designers de moda possam efetivamente colaborar com a indústria de vestuário, têxtil e vestuário, no sentido de criar marcas fortes, com um produto de alto valor acrescentado, em que efetivamente, desde o início da cadeia de valor até ao final, nós consigamos de uma forma pujante. Como é que isso se faz, Mas Orlando? eu não sei, diga-me. Diga-me a fórmula. Não, atenção, os nossos designers fazem produtos com potencial, todos eles de valor acrescentado. Nós temos produtos altamente têm muitas diferenciados. dificuldades, é um trabalho muito esforçado conseguirem produzir, responder, fazer entregas. Muito investimento. Muito Não, se investimento. me permitem, aqui tem que haver, logicamente, uma alavancagem Muito do investimento governo pessoal no e pessoal sentido de termos um plano de médio e longo prazo para que a criação e consolidação de marcas seja efetivamente uma realidade e não iniciativas avulsas de um ou outro empresário. Ou seja, aqui tem que haver mesmo uma estratégia nacional, o governo assumir que este será um dos vetores da sua política de desenvolvimento económico e social, no sentido de efetivamente robustecer a própria indústria. E se isto for assumido desta forma, com certeza que todos os intervenientes na cadeia de valor da indústria têxtil e vestuário sairão bastante mais beneficiados e, logicamente, temos ganhos de competitividade, a criação de emprego e por aí adiante, não é? João. Claro que sim. Agora, quando falamos em digitalização em si só não diz nada. Digitalização das empresas, no fundo, é o que permite depois aceder a ferramentas digitais que estão a ser criadas todos os dias. Quer dizer, se eu não tenho uma loja online, eu não posso aceder à ferramenta de inteligência artificial do Google. Certo. Se eu não tenho uma loja online, eu não posso aceder à ferramenta de modelação 3D da Platformica, que até tem sede aqui no Porto. Ou seja, nós temos de nos digitalizar para poder utilizar essas ferramentas e concorrer de forma global, como alguns exemplos que vimos aqui no Buzz Empreende há bocado de outras indústrias, mas o processo é parecido. A digitalização permite rapidamente aceder ao mercado global, desde que o produto seja bom. Mas tem havido esse investimento nas marcas portuguesas? Ou estamos um pouco atrás do resto da Europa? Tem havido, e eu acho que aqui, culturalmente, nós em Portugal queremos muitas vezes fazer nós o que é nosso. A minha empresa faz tudo. E a digitalização obriga a criar parcerias. E, portanto, quando se diz é muito caro criar uma marca, é muito caro crescer internacionalmente. Não é se o fizermos de uma forma inteligente. Como é que se faz? Como é que se criam essas parcerias? Eu gostaria só de introduzir aqui uma questão. Diga, Orlando. Portanto, reparem, grosso modo, é mais confortável para o empresário do têxtil vestuário trabalhar para uma grande cadeia internacional nesta atividade e basicamente cingir-se e reger-se pelos estándares do seu cliente do que propriamente o tal processo de grounding, que é construir a marca e tudo mais. Ou seja, o que eu acho é que nós temos mesmo que sair desta zona de conforto, porque nós temos pessoas excelentes, pessoas altamente Mas que mensagem daria então a esses empresários? Como é que eles tomam essa decisão numa altura em que estamos a viver uma crise gigante? Orientação empreendedora, inovação, proatividade e assumir riscos. Logicamente, esses riscos têm que ser mitigados e partilhados com alguns stakeholders, designadamente o governo, empresas de seguradoras, etc, etc. Portanto, há aqui um conjunto, tem que se potenciar o ecossistema empreendedor associado à fileira e à indústria que possa efetivamente permitir que, designadamente, jovens empresários possam seguir o seu caminho. E agora só vou dizer uma coisa, porque relativamente à digitalização, a maior parte dos designers com que eu trabalho têm lojas online. Agora, eles vendem online. A questão é exatamente... Eu estava precisamente a pensar nisso há pouco. Investiram na loja online investiram, e mas depois não têm dinheiro para fazer campanhas, para fazer marketing, não têm Como é pessoas que para acompanhar. Depois e outra coisa, nós portugueses, porque quem os conhece melhor somos nós portugueses. E a geração que até tem poder de compra,
já tem uma idade, também já não está tão E o poder de habituada compra às em ferramentas. Portugal é um poder de compra Reduzido. limitadíssimo. E não há, e mesmo assim ainda falta um reconhecimento, mesmo das camadas mais jovens, pelas marcas portuguesas para poderem comprar, portanto, para comprarem online, para comprarem as marcas. Questão E eles cultural até sempre a compram perseguir. online, mas não compram porque eles todos têm, mas não vendem online, não vendem verdade. muito pouco. A questão é que o Made in Portugal nesta indústria na fileira é uma coisa fantástica, não é? Mas As pessoas vale. ainda não O se Made in aperceberam Portugal disso. ainda vale muito, Sim, Bastante. sem dúvida. Bastante. mas não chega. Mas não chega. Nós podemos ter uma etiqueta a dizer Made in Portugal, mas depois A como é que nossa fazemos? mentalidade do comprar português, vestir português. Há sempre um exercício que é quantas pessoas aqui estão vestidas com marcas portuguesas. Precisamente. Precisamente. E todos nós falamos muito disso, mas não há esse esforço. Não há esforço, eu percebo que não é Se fácil. calhar porque- estamos a usar roupa produzida em Portugal, mas com uma Precisamente, etiqueta mas com marca marcas espanhola. E depois também Perfeitamente. acho que há outra coisa, que eu estou a ter essa experiência, desculpem que estou aqui a alargar, mas esta Eu estou a pouca adorar experiência não, que eu tenho aqui, que ainda hoje tive ali umas senhoras polacas e perguntaram o preço de umas peças do Luís Buxinho, nós temos o Luís Buxinho. E eu quando lhe disse o preço, ela só, ai não acredito, Se fosse um português. vestido de couro, cortado a laser, porque depois há nós próprios temos noção de que é, claro que não é para toda a gente e tem a ver com as prioridades que cada um tem na sua vida, para investir em roupa, não interessa, mas a verdade é que também tem que se desmistificar um bocadinho isto de que são preços inacessíveis que não são. Hoje Não uma são. Zara tem quase preços compatíveis com alguns que eu tenho, e estamos a falar de um design de autor, que é feito numa escala minúscula e que são peças quase únicas. Este vestido, neste Provavelmente caso, é uma peça única, era o que eu ia dizer. É Provavelmente era uma peça de única. desfile única. Portanto, há aqui uma E ela ficou inversão. surpreendida pelo preço, tipo, não pode ser. E a eram sério. belgas, Polacos. polacos. Falamos também de. Estranhamente polacos, porque aqui não temos muitos turistas, Não. mas pronto, mas eram polacos. Não. Isto Orlando, isto que acabamos de ouvir é algo que realmente nos surpreende. Porque, por um lado, Portugal não tem dinheiro para comprar, mas as mentalidades também não estão preparadas, talvez por uma questão cultural, de entenderem o valor das coisas. Ou seja, a fast fashion também veio aqui estragar um pouco os nossos jovens. Acham que tudo é fácil e barato. E provavelmente não entendem que um Luís Buxinho tem que custar aquele dinheiro, porque de facto é aquele dinheiro que vale. Isto é o valor das coisas, na realidade, não é o valor da arte. Eu, a montante, gostaria de destacar o seguinte: nós só conseguimos alterar a nossa matriz cultural e os comportamentos a esta associados através de uma palavra muito simples, que é educação. Não é? Portanto, eu, como professor particularmente, interesso muito por essa temática no sentido de, junto dos alunos que continuamente vamos contratando, tentar promover esta mudança. Esta mudança é um processo de reengenharia cultural substancial. Mas leva décadas. Isto leva décadas. A questão é que nós ainda não temos nenhum turning point, ou seja, eu não posso dizer, já começamos. Exatamente. Ou seja, porque nós estamos sempre a abordar esta questão cultural, não só relacionada com a fileira e com a indústria, mas transversalmente na nossa sociedade, e recorrentemente estamos a sempre, ou seja, nós não identificamos o kick-off para este tipo de processos. Eu acho que, novamente, temos que nos concertar enquanto sociedade e definir quais são os valores que entram na nossa matriz, aqueles que pura e simplesmente devemos prescindir deles, não é? São décadas e eu espero que hoje seja o kick-off. O tal kick-off. Precisamente. Não, mas de facto o kick-off se calhar já foi dado, não é? Por isso Sim. é que trazemos temas e estamos Claro que aqui sim. todos a pensar Claro que sim. mais para a direita ou mais para a esquerda, mas todos no mesmo sentido. Carla, Deixei a pergunta no ar. Visto que o tema passa muito exatamente pelo futuro, otimista, Carla, em relação Eu ao... estou sempre, senão, quer dizer, eu estou sempre confiante e passo muito esse otimismo para as marcas com que eu trabalho. Eu acho que é possível e acho E que tem uma vantagem, a Carla, se me permite, como viaja muito, é muito bom também sentir o pulsar das coisas lá fora, não é? e ver o que é que os outros estão a fazer e perceber E o impacto como olham que as para nossas nós também, coleções não é? têm, exatamente. Exatamente. Porque eu acho que eles até reconhecem mais do que nós internamente, às vezes. Eu não é? concordo consigo. Eu acho que nos tenho valorizam essa- mais lá fora. Mesmo não
não reconhecem um Luís Bochinho, não estamos nessa escala, Certo. mas acham os produtos de uma qualidade incrível. Porque de facto são. E são, pois, não há Portanto, dúvida. provavelmente tem a ver com a tal educação. Eles já estão com essa educação mais Sim, evoluída. sim, é olhar para dentro, é gostar, é amor próprio. É amor próprio. Que nós falta-nos um bocadinho, somos... É por aqui, não é, Orlando? Sim, eu relativamente ao futuro gostaria basicamente de avançar 3 iniciativas que acho que seriam bastante pertinentes. Ao nível da educação e do ensino aplicado à fileira e à indústria, penso que isso é muito importante. Nós temos digamos, organizações tipo a Modatex e depois também a nível do ensino superior já um trabalho bastante avançado a nível de design de moda e tudo tem a ver com esta componente de investigação e desenvolvimento, não é? Gostaria também de destacar que Portugal, eu acho que a indústria em Portugal encontra-se num período de transição. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, nós ainda não conseguimos abandonar em definitivo as nossas estratégias de liderança pelo custo, ou seja, produzir os produtos mais baratos na indústria do têxtil e do vestuário. Estamos aqui numa fase de transição, ou seja, os empregados ainda não podem abdicar de produzir parte de produtos cujo preço é um preço competitivo, entenda-se baixo. Mas estamos em transição, ou seja, nota-se que as variáveis de diferenciação associadas à indústria têm feito o seu caminho. E, portanto, abandonar ou promover uma rápida transição faz todo sentido. E, por último, gostaria de dizer que a digitalização é essencial para que, efetivamente, no futuro, a indústria possa ter contributos mais substanciais ao nível da inteligência artificial, ao nível de sistemas de robotização e por aí adiante. Onde o fator humano será sempre e continuará a ser sempre o mais importante. E na moda terá mesmo que ser, porque é aquilo que nos cobre a pele, não é? Portanto, haverá sempre uma relação muito íntima. Então, nós mulheres temos uma relação Claro. muito própria com aquilo que escolhemos para nós. Exatamente. Vou agradecer aos 3, o nosso tempo chegou ao fim. Eu já agora queria só dar João, um exemplo muito dê um rápido, exemplo. porque estávamos aqui a falar da questão do preço e nós temos um exemplo prático engraçado que tivemos com um modelo de uma máscara que desenvolvemos que era uma máscara reutilizável feita de forma automática numa máquina. Portanto, custava-nos 10 vezes menos do que a máscara têxtil que produzimos. Era costurada. E decidimos, vamos lançar esta máscara com um preço para rebentar com o mercado e vamos vender muitas destas máscaras. Muito baixo. O que aconteceu? As vendas ficaram muito aquém das expectativas. O preço era tão baixo que as pessoas tiveram a percepção de má qualidade. Efetivamente, a máscara era pior um bocadinho do que as máscaras têxteis, mas fazia o seu papel. O que é que nós fizemos? Duplicámos o preço. O que é que aconteceu? Vendemos 6 vezes mais. Incrível. Com a mesma comunicação. Incrível. Porque as pessoas deixaram de ter a percepção de que esta máscara é tão barata que é muito má. E acho que nós em Portugal muitas vezes corremos esse erro. Nós gostamos do baratinho em Portugal, porque efetivamente a nível mundial somos um país pobre, no mundo ocidental pelo menos. E muitas vezes este exemplo, mas porquê que é tão barato? Vamos vender mais caro. Nós temos de querer vender caro. Podemos não conseguir e depois fazer um reajuste para baixo, mas o objetivo deve sempre ser vender caro. O objetivo deve ser acrescentar valor suficiente. Mas é mais fácil quando falamos de valores de máscaras, quando passamos para uma peça de Luís Bochinho. Aqui tem a ver... Eu acho que é pior ainda, se estamos a vender moda, design e arte, então aí é que não pode ser barato. Não... Aqui não, mas acontece muitas vezes, às vezes eu levo coleções e há uma peça ou outra que nem querem que eu leve, eu não vou levar, porque isto vai ficar muito caro e às vezes eu vendo mais facilmente uma peça cara do que a t-shirt que é especial na mesma, mas não é tão especial como aquele casaco que custa. Sim, porque o caro também nos dá aquela segurança de qualidade. Prestígio, de qualidade. Claro que sim, o preço fala muito. É verdade, é verdade. Muito bem, vamos então a terminar. Foi um gosto recebê-los aos 3. Muito obrigada por terem estado aqui comigo nesta conversa. Obrigado.